Boa noite, a paz, meninas. Sejam todas bem-vindas a mais um Conexão Feminina, onde nós podemos aqui nos reunir toda segunda-feira, né, para poder compartilhar um pouquinho mais do amor de Deus nas nossas vidas. E eu quero iniciar com uma oração, enquanto isso vou aceitando as meninas aqui. Adriana, seja muito bem-vinda ao Conexão Obrigada. Feminina, obrigada por estar disponível aí, né, por nos trazer essa experiência da mesa, isso é muito importante, porque é na mesa que tem comunhão, né, é na mesa que Deus age. Então eu vou orar e na sequência você já pode se apresentar e dar início aí à sua palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada mulher que está aqui, Senhor, disposta a procurar um pouquinho mais, Senhor, sobre a Tua palavra. Que não seja a Adriana falar, mas que seja o Senhor a ministrar através da boca dela, Senhor. Toque o seu coração, seus ouvidos, que ela esteja sensível ao Espírito Santo para a mensagem que será ministrada nessa noite, Senhor. E que aqui não haja nenhum espírito de distração, que nenhuma mulher esteja dispersa. E que esse link chegue, Senhor, a cada uma que precisa descobrir o poder que é de estar à mesa, de servir a sua família, de ter essa experiência, Senhor, no lar. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá contigo, Dri. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar participando desse grupo de mulheres guerreiras, porque hoje em dia, do jeito que a vida é corrida, a gente separar um espaço uma vez por semana para estar junto, para estar unida, para dividir experiências, para falar do Senhor, para uma estar fortalecendo a outra, realmente é muito difícil. Então, quero dar parabéns a todas de estar nesse grupo e estar compartilhando, que é uma bênção, viu? E eu queria falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Adriana Andreozzi, já sou batizada há 28 anos, já sirvo o Senhor há 28 anos, ministro no Ministério Infantil da minha igreja há 27 anos, e 26 anos, vou fazer 27 ainda. E sempre servi ao Senhor da forma que ele me instruía, né? Antes eu era muito ativa no Ministério Infantil e depois, uns tempos para cá, o Senhor tem me trazido muito para falar com mulheres. Talvez pela experiência que eu passei, né? Que eu passei, há 4 anos atrás, eu passei por um divórcio, mas mesmo assim eu não deixei me esmorecer, busquei mais o Senhor. O meu filho caçula é pastor já, de jovens adolescentes, já deixei o espaço para ele seguir, né? E o experiência caiu numa hora na minha vida muito, muito importante, porque depois que eu me divorciei, a minha filha Sofia casou, e o meu enteado, né, que morava também comigo, foi o primeiro a casar. Eu me divorciei em abril, meu enteado casou em dezembro, e depois de um ano a Sofia casou em março. Então ficou só eu e o Samuca aqui, o meu pastorzinho. Então eu estava me sentindo assim, agora cada um já foi para sua casa, o Samuel já é pastor, cada um cuida de si, eu voltei a trabalhar, não tinha mais tempo para nada. Falei, agora cada um toca a sua vida, né? E aí, quando você pensa que você está tranquilo, o Senhor te chama, fala, não. A Sofia foi fazer esse curso na IBC de Santo André, na Igreja Batista de Santo André, que é onde ela congrega, e ela me matriculou. E quando ela veio falar desse curso para mim, que era experiência do lar, né? Esse aqui, ó, não sei se vocês conhecem. É muito bom, viu, gente? Essa autora, essa é a capa, é um livro muito bom e traz ótimas instruções. Ela veio falar para mim, eu falei, Sofia, esse curso é bom para você, que está iniciando a vida de casada, né, iniciando o lar. Se eu pegar esse livro aqui, é só para dar na tua cabeça. Brinquei. E ela falou, não, mãe, é muito importante, você vai gostar. E aí ela fez a minha matrícula, ela comprou o meu livro, e aí eu saía do trabalho e ia direto para lá, né, que eu descia ali na Prefeito Saladino, e a igreja fica ali na Industrial, já ia direto, e ela ia me buscar toda
segunda-feira ela ia lá, 10h30 da noite, ela estava lá no portão me esperando. E esse curso falou tremendamente comigo, e já é a terceira vez que eu estou ministrando essa palavra, porque o Senhor, para tudo ele tem um propósito, né? E logo quando eu entrei, esse curso ele fala muito do valor da mesa. E como eu já estava aqui sozinha, o que eu fazia? Eu fazia minha mesa de pé, eu nem sentava mais para comer. Eu preparava um lanchinho, ia lavando uma louça, ia ajeitando uma coisa, ia comendo. Eu tinha esquecido do prazer que era sentar e fazer uma mesa. Engraçado que quando o Samuca chegava, eu fazia a mesa para ele. Quando ele vinha com a minha norinha, eu colocava a mesa para ele. Quando a Sofia vinha com o meu genro, punha a mesa. Mas eu mesmo, eu não estava dando mais importância para a minha mesa. E esse curso me chamou a atenção. Falou, você tem que fazer a mesa, mesmo que você esteja sozinha. Sabe por quê? Quem está com você na mesa é Jesus, né? Ele te convidou e eu estava perdendo esse momento com o Senhor. Os meus devocionais estavam sendo feitos assim, ó. À noite, quando eu já tinha tudo para fazer, eu ia fazer o devocional assim, né? Aí eu falei, opa, tá tudo errado. Aí eu comecei a levantar mais cedo, eu levantava às 7, comecei a levantar às 6, preparo, né? Depois que eu me arrumei tudo, eu preparo minha mesinha do café, faço meu devocional, convido o Senhor para estar comigo, porque é Ele que vai estar ali me orientando o dia inteiro, é Ele que vai estar me proporcionando um dia maravilhoso. Então, assim, antes da gente cuidar do nosso lar, antes da gente cuidar da nossa casa, antes da gente cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar de nós. E nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco o tempo inteiro, porque Ele habita dentro de nós. Então, nós temos que estar bem, né? Então, o curso já começou assim, me dando um tapa na cara, né? Tantos anos de ministério, tantos anos frequentando a igreja, e eu estava deixando um meu café da manhã com o meu Jesus, né? O meu café com Jesus de lado. Então, assim, todos os detalhes nós temos que entregar ao Senhor, inclusive o nosso amanhã, o nosso início do dia, né? É muito importante. Então, esse já é a primeira dica aí para vocês, dona de casa, né? Quando vai começar o dia, tenha aquele momento seu com o Senhor. Uma oração, um devocional, procura um devocional que vocês mais gostam. Eu atualmente eu ganhei de presente, né? Porque eu gosto muito de café, então eu acabo ganhando um monte de coisa voltada a café. Eu ganhei o Café com Jesus, eu ganhei do Samuco ano passado, esse ano eu ganhei de uma fã, do Péricles, lógico, né? Que eu trabalho, desculpa, esqueci de informar, eu trabalho com Péricles, eu faço atendimento às fãs, então eu acaba criando esse vínculo de carinho entre eu e elas, né? E aí ela me deu esse livro, e aí eu sempre de manhã tenho ali meu cafezinho da manhã, a Bíblia, Café com Jesus, e o Senhor é convidado para estar na mesa comigo, para ele me instruir, né? Como é que eu tenho que começar o meu dia. Então, isso é muito importante. Quando nós falamos que a nossa casa é um lugar de amor, esse amor tem que começar conosco, né? É a partir de nós. Porque tem o pai, né? A figura pai, tem a figura, às vezes, vó, tem a figura filhos, mas o mais importante é a mulher. Nós somos a coluna da casa. Nós que vamos desmembrar tudo aquilo, né? E o Senhor fez isso de uma forma maravilhosa. Quando ele criou Eva para Adão, ele deu como auxiliar, né? Como se nós fôssemos uma auxiliar. Só que, quando o Senhor distribuiu a tarefa, Adão saía para ir caçar e Eva ficava ali, cuidando dos filhos, né? Foi essa bênção que o Senhor deu para a mulher. E eu acho isso de uma extrema delicadeza do nosso Senhor Jesus, porque Deus nos colocou como um elo com ele, né? Uma passagem, o presente que ele deu, porque ele criou Adão e Eva com barro, só que depois, para ele gerar o ser humano, ele criou a mulher. Olha que coisa linda, nós estamos tipo um portal de Deus, né? Nós
Nós, mulheres, somos o portal para que venham os filhos do Senhor, né? Nós geramos a bênção do Senhor, o homem dá a sementinha, mas nós somos o forninho, né? E por isso que Satanás não foi besta, né? Nem um pouquinho. Por que que ele foi logo na mulher? Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia o quanto nós somos importantes dentro de um lar. Está aqui em Gênesis 3:20. Olha essa importância, gente. É um versículo curto, mas que mostra a nossa importância para o nosso lar. Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, Satanás sabia, quando os dois estavam sozinhos, estava Adão e estava Eva. E por ele estar ali muito mais tempo e já pesquisando, ele poderia atacar Adão. Só que ele foi em quem? Na mãe de todos os viventes. Sabe por quê? A maldição que veio da Eva, que deu início a ela, que entrou primeiro no coração dela, passou para todas as gerações, que foi o que destruiu a família. Ele sabia que a Eva ia ser o portal para trazer a família, né? E se você for ver mais para frente, depois que eles saem do Jardim do Éden, depois que tem toda a tribulação ali, não existe mais nenhuma declaração de Adão, mas tem a declaração de Eva, que fala assim: alcancei do Senhor um varão, quando ela dá a primeira luz do filho homem. Então, ela ainda tinha essa comunicação com o Senhor. Ela clamou pelo Senhor por um varão. E quando ela trouxe esse varão ao mundo, ficou registrado aqui: alcancei do Senhor um varão. Então, mulheres, olha a nossa importância dentro do nosso lar. Nós somos a guardiã. Nós somos a quem... O homem, ele traz a força, né? Ele sai para trabalhar, ele carrega o peso, ele ajuda, às vezes até em ministrações, em oração, ele é o cabeça da casa, né? Ele que comanda. Mas espiritualmente, senhoras e senhores, espiritualmente, o negócio ficou para nós. Nós temos aquela coisa, né, que as mulheres dizem aí, que é a sensibilidade feminina, que é a intuição feminina. Eu chamo isso de Espírito Santo. Nós temos uma comunicação com o Espírito Santo muito forte. Nós ainda temos aquela comunicação de falar: alcancei do Senhor um varão. Nós ainda temos essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, né? E isso é muito importante para nós, para que a gente esteja sempre na linha de frente espiritualmente. Somos nós que vamos ter que levantar na madrugada e orar, somos nós que vamos ter que buscar, somos nós que vamos ter que oferecer para dentro do nosso lar a sabedoria, o amor e a tranquilidade e a paz do Senhor, né? São coisas essenciais para que a gente possa ter um lar de amor, de paz, de carinho, né? E como que nós vamos fazer isso? No dia a dia, né? É muito importante a gente separar um momento para cada um dos membros da casa. Por exemplo, quando o meu filho vai arrumar um quarto, então eu vou acompanhar ele, né? Porque a gente vai ter que ensinar, aqui você vai fazer assim, aqui você vai organizar a primeira vez para que ele veja. E quando você estiver tendo este momento com seu filho ou com a sua filha, você pode ter ali um momento de amor, de carinho, sem gritaria, sabe? Às vezes a gente traz a gritaria para o nosso lar, a gente traz já aquele vucu-vucu desnecessário, né? Às vezes a gente fala assim para o menino: tira esse tênis do meio da sala, ele não tira. Tira esse tênis do meio da sala, ele não tira. E aquilo vai nos causando um nervoso, né? E aí já vira um tumulto, uma briga, da onde pode gerar palavrões, da onde pode gerar irritações, aonde pode gerar traumas. Então, se ele não tirou, vai lá e tira você. Mostra com amor: filho, isso aqui não é para ficar aqui. Olha, se ficar aqui,
Da próxima vez, filho, hoje eu peguei. Da próxima vez, você pode fazer isso para mamãe, por favor? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas quando a gente mostra o amor, o carinho, o zelo que a gente tem para com aquela pessoa, às vezes demora, ou às vezes o retorno vem muito rápido, mas é importante a gente estar ministrando o amor, porque Deus é assim com a gente, né? Às vezes a gente passa por tribulações porque nós fomos buscar. Então, às vezes a gente acha que a gente está pagando por um preço que Deus está fazendo com que nós pagasse. E não, Ele está ali nos apoiando, Ele está ali nos dando força, Ele está ali nos dando coragem, Ele está ali nos dando amor. Quem arrumou aquela tribulação foi nós. Por quê? Porque não ouvimos a voz do Senhor. Porque não andamos em obediência, não é? Então, dentro de um lar, é necessário que nós, mulheres, trazemos esse amor. Por exemplo, o marido. O marido chega à noite e fala: meu amor, dá para você colocar o lixo lá fora? Ele finge que nem ouviu. Meu amor, você poderia colocar o lixo lá fora? Eu não quero mais saber disso. Não. Se ele não colocou, amadas, você vai lá e fala: tá bom, amor, eu vou colocar. Só que depois você vai ter que fazer uma massagem nos meus pés. Começa a dar castigos, sem eles perceber que estão sendo castigados. Assim é a mesma coisa com os filhos. Olha, se eu entrar no seu quarto mais uma vez e essa roupa estiver desarrumada, olha só, não vou fazer mais aquela comidinha que você gosta. Sabe aquele estrogonofe? Então, essa semana não vai ter, né? Mas com amor, porque é assim que Deus nos trata, né? Isso vai gerar uma harmonia entre vocês, né? E vai trazer mais união. E também eu posso falar para você que a mesa é essencial para uma família. A mesa é onde nós nos olhamos, ó, olho a olho. É onde nós estamos todos do mesmo tamanho, seja criança pequena ou seja marido grandão. Na mesa a gente fica todos iguais. Então a mesa é um momento que nós temos que desfrutar com a nossa família. Nós temos que desfrutar com nossos filhos. Então assim, tira celular. Olha, gente, a partir de hoje, na nossa mesa, nós vamos olhar olho no olho e vamos nos falar cara a cara e vamos ter esse momento para nós. Ali na mesa você pode trazer como foi seu dia. Ali na mesa você pode falar o que você está precisando. Ali na mesa você pode contar as suas histórias, histórias antigas. Ai, quando a minha mãe fazia esse prato, era tão gostoso. A gente pode compartilhar assuntos, conversa, né? Hoje em dia, é muito engraçado, porque você chega nas casas, primeiro que ninguém mais come na mesa, né? Cada um leva seu prato ou para o computador lá em cima, para o quarto, para a sala, na frente da televisão, e esquecem de compartilhar esses momentos. E o que está acontecendo? Então, criando pessoas solitárias, pessoas com problemas e famílias distantes, né? As pessoas não estão tendo mais essa convivência do dia a dia, porque cada um tem um horário. Hoje em dia é necessário que a mãe também saia para trabalhar. Então a mãe sai, o pai sai, o filho vai para a escola. Chega de noite, está todo mundo cansado, estressado, cada um com seu problema. Um vai para um quarto, outro vai para o outro vai para uma televisão, o outro vai para a academia. E esquece daquele momento tão gostoso que é entre família, né? E Deus habita na confraternização. Deus habita na família. Às vezes, uma intriga começa por falta de conversa, né? Então, é necessário, dentro de um lar, ter esse momento de família. Se não der para ter todos os dias, marca um dia. Olha, no domingo, no sábado à noite, a gente vai comer juntos. Nós precisamos desse momento para nós. Porque, às vezes, a pessoa não tem condição de sair, né? De estar aí comendo fora, que também é um momento muito bom, né? Vamos almoçar fora hoje, vamos ir jantar fora. Ó, no domingo vamos todos comer na casa da mamãe, né? E, às vezes, a pessoa não tem isso. Então, assim, é importante e necessário que ela traga esse momento para dentro da sua casa.
né? E dentro da conversa de família, você pode trazer até coisas da Bíblia, que vão instruir os seus filhos, que vão trazer ensinamentos, né? Eu tinha a Sofia, minha filha, ela sempre gostou muito das historinhas de princesa. Ela amava as historinhas de princesa. Aí eu falei um dia com ela assim, ela era bem pequena. Você sabia que na Bíblia também tem uma princesinha? Aí ela, não. Eu falei, tem uma princesa e ela era tão boa essa princesa que ela salvou todinho o povo dela. E aí eu comecei a contar a história de Esther para a Sofia. A Sofia gostou tanto da história de Esther que eu tive que comprar o filme para ela, tive que comprar o livro, e a Barbie dela chamava Esther. Então, e isso, ela ia contando para as amiguinhas dela, virou um testemunho para a vida dela. E a Sofia sempre falava, eu sou guerreira que nem Esther. Então, assim, até as coisas que o seu filho gosta, é legal você trazer uma história da Bíblia, né? O Samuel sempre gostava de heróis. Nossa, o Samuel amava Marvel, amava os filmes, era aqueles filmes grandes, horrorentos, cheio de monstros, né? E eu sempre acompanhava, assistia ele. E aí eu comecei a ministrar no Samuel os heróis da Bíblia, né? Comprei um livrinho para ele que chamava Os Heróis da Bíblia, e ele tinha a história de Davi, tinha a história de vários heróis, né? Que salvaram o seu povo, que se tornaram reis. E aí ele também se interessou muito por isso. E hoje, graças a Deus, né, o Samuel é aí, ó, tem 25 anos, fez esse dia 9 agora, já é pastor de adolescentes e jovens, já ministra fora, a Sofia é líder também de jovens e adolescentes lá na IBC, e tudo foi o quê? Foi um crescimento, né, que eles tiveram dentro de casa, que foi ministrado a eles buscarem, a eles se interessar pela Bíblia, e isso começa através de nós, mãe, né? Antigamente, na época de Jacó, né? Por isso que Jacó tinha um apego muito grande pela mãe dele, porque as mães era quem contava as histórias para os filhos, porque naquela época não tinha livro, né? Então cabia a mãe do povo judeu passar as histórias de geração em geração, porque o pai não tinha tempo, né? Ele tinha que sair para caçar, para montar a tenda. E cabia às mães contar as histórias desde o início para os seus filhos. Então, assim, elas que traziam a história, né? E aí, essas histórias foram evoluindo, né? E o Espírito Santo ia usando as mães, e hoje nós temos aqui a Bíblia, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter uma boa, excelente executora de lar. Eu tenho aqui duas pessoas que eu peguei como referência para vocês. Eu tenho aqui Noé, que está aqui no Gênesis também, né? Se vocês quiserem acompanhar. Olha só o quanto é importante a nossa referência dentro de um lar. Eu tenho aqui Noé 7:1 para vocês. Olha só, quando Deus falou com Noé. Gênesis 7:1. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto diante de mim nesta geração. Então Deus viu Noé como um homem justo, né? E convidou Noé para entrar com a sua família dentro da arca. E Noé teve muito sucesso, porque se você ver aqui no capítulo 13, ó, e no mesmo dia entrou Noé, Sam, Cã e Jafé e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as três mulheres dos seus filhos. E eles todos entraram na arca. Que evangelista, né? Eu tiro o chapéu para esse evangelista. Noé foi o melhor evangelista que eu já vi na minha vida. Ele conseguiu colocar a família inteira dentro da arca. Ou seja, ele conseguiu a salvação para todos os seus familiares. Compensação, Ló já não teve esse êxito. Olha só, vamos lá em Gênesis agora, 19:12.
Então disseram aqueles varões, que eram os anjos, né? Vocês devem já conhecer a história de Ló aí. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tem nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem crossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Então saiu Ló e falou a seus genros e os que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Os genros acharam que ele estava brincando. Olha só o que é uma referência. Se eu trato as coisas do Senhor com brincadeira, se eu trato as coisas do Senhor de qualquer jeito, minhas amigas, minhas irmãs, os seus filhos vão ter a mesma reação. Se eu trato as coisas do Senhor como prioridade, se eu trato as coisas do Senhor com honra, meus filhos também vão honrar. E olha só, eles não acreditaram o que Ló estava dizendo. Eles tiraram Ló e falaram: você tá brincando, né? Você está tirando uma da minha cara, porque está escrito aqui, ó. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E amanheceu, e os anjos operaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão, para que não pereças aqui nesta terra. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso e tiranos, e puseram fora da cidade. Fala que ele demorou de sair, ele não queria sair. E depois nós também conhecemos a história da mulher dele, que ficou apegada ao que ela tinha lá, né? As coisas passadas, né? E ela não confiou no Senhor. Ela não ela falou: não, eu vou lá para as montanhas, lá não tem nada, né? Eu vou deixar minha casa aqui, meu carro de luxo, meu chale, minhas roupas, minha seda, eu vou deixar tudo para cá e vou para lá onde não tem nada. Cadê a confiança no Senhor? Se era o próprio Senhor que estava tirando ela de lá. Então, às vezes, a gente fica presa num passado, a gente fica olhando para trás, porque a gente não está confiando no Senhor, no que Ele tem para fazer lá na frente. Aqui, eu aprendi nesse texto que nós temos que ter seriedade com as coisas do Senhor, para que a gente não seja zombado, para que os nossos filhos tenham nós como referência e para que a gente não se apegue às coisas do passado. Já se passaram, já se foi. Deus já deixou para lá. Vamos para frente. Vamos para a salvação. Vamos para a vida eterna. Né? Vamos olhar para Cristo. Isso é a nós, dona de casa, nós, míseras servas do Senhor, temos que conduzir a nossa família. Tem gente que acha isso um fardo, né? Eu acho isso uma dádiva. Eu acho isso lindo. Como que o Senhor nos usa para salvar uma família, né? Às vezes a gente salva até a sogra, salva as primas, né? Os primos, por quê? Com a nossa referência, né? Às vezes a gente não precisa estar dando a Bíblia para a pessoa ler. Às vezes a gente não precisa ser chato. Às vezes a gente só precisa ser a Bíblia. As pessoas precisam ver em nós a autoridade divina, né? De falar da palavra de Deus. E nós só vamos conseguir isso com conhecimento, através da palavra, estudando, orando, buscando o Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, né? Para que ele possa nos fortalecer, né? E nós temos aqui também a história de Abigail, né? Quem conhece a história de Abigail? Que foi uma guardiã da sua casa, né? Que ela foi ali uma salvadora de um povo, né? Não sei se vocês conhecem a história de Abigail. Quando Davi ainda era guerreiro, né? Ainda não tinha sido, ainda não estava lá no
no castelo dele, ele estava com um povo para ir para uma guerra. E eles estavam assim no meio do nada. Então eles passaram pela casa, pelo reino, perto de lá onde a Abigail morava. E o marido dela estava fazendo um banquete. Estava fazendo um festão lá, né? Tava com toda a galera lá. E aí Davi pediu para que os soldados dele fossem lá pedir um pouco de alimento para eles, que eles estavam com fome. E aí o marido dela já, ó, com a cara cheia, falou: "Quê? Eu vou ficar dando minha comida para esses caras aí? Você está louco que eu vou dar minha carninha, minha aguinha, meu vinho? Não, não vou dar não. Se eles quiserem, eles que vão trabalhar e comprar, né?" Mas a Abigail ficou sabendo que Davi falou assim: "Tá bom. Então, já que ele não vai nos dar alimento, então nós vamos entrar lá, vamos matar desde o bebê até o mais velho. Ia morrer todo mundo, ia tirar a vida de todo mundo." E a Abigail foi tão esperta, ela foi tão usada pelo Senhor. Ela foi uma guardiã. O que ela fez? Ela preparou a comida, preparou tudo que tinha ali para fazer e foi levar até Davi. E aí ela podia ali ser morta, né? Ele podia estar nervoso, podia cortar-lhe a cabeça, não aceitar as desculpas, mas Abigail foi usada pelo Senhor. E olha só que coisa mais linda isso aqui. Está em 1 Samuel 25:35. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e disse-lhe: "Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face." Olha que coisa mais linda. Davi deixou todo aquele problema para trás. Devia estar com fome também, né? Mas ela foi usada para trazer a paz para sua família. E aí Davi viu que ela era uma mulher muito esperta, porque depois o marido dela veio a falecer, né? Ele teve uma doença e veio a falecer. Quando Davi soube que ela estava viúva, ele falou: "Vai lá e busca aquela mulher para mim, porque ela é inteligente, ela é usada pelo Senhor, eu quero essa mulher aqui comigo." E sabe o que aconteceu? Ela se tornou rainha e sentou ao lado do rei. Quem de nós não quer sentar ao lado do rei? Não é mesmo? Então, quando nós estamos como guardiã da nossa família, quando nós estamos se permitindo ser a salvação da nossa família, quando nós estamos matando a nossa carne, né? Deixando o eu um pouquinho de lado e obedecendo ao Senhor, nós podemos sentar do lado do rei. Não é mesmo lindo isso? É muito essa referência, poucos olham dessa forma, mas eu olho de uma forma que eu posso ser rainha, né? Nós somos reis e sacerdotes e vamos sentar ao lado do rei. Então, minhas amadas, o que eu falo para vocês? Cuide da sua família, com amor, com zelo, com obediência ao Senhor. Traga o conhecimento para dentro da sua casa. Não faça do seu lar um lugar de guerra, né? Porque sempre sobra para nós, porque nós estamos de TPM, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. Se nós formos ministrada pelo Espírito Santo, se a gente for conduzida pela nossa Bíblia Sagrada, nós vamos ser a mulher sábia que edifica o lar, né? Mulher valorosa, quem acharás, né? Olha aí, não sei se tem alguma solteira por aí entre nós. E a mulher valorosa, ela é encontrada, ela é achada como se fosse uma pérola. Então, se tem alguma solteira por aí, fica em paz, que o Senhor está falando hoje para você. Você vai ser encontrada, em nome de Jesus. Você é mulher valorosa, viu? E nós também, né? Nós que somos protetora da nossa casa, nós que somos a guardiã, nós também somos dada pelo Senhor como mulheres valorosas, né? E que nós somos temente ao Senhor. E Deus nos deu essa incumbência de estar administrando o nosso lar, cuidando do nosso lar. E essa é uma função que às vezes a pessoa desvaloriza muito, né? O que você é? Ah, eu sou só dona de casa, né? E não é. Aos olhos do Senhor, nós somos amadas e queridas. Ele nos vê como guerreiras, como protetoras, né? Então,
Eu acho que nós temos que nos valorizar mais diante do Senhor, porque o Senhor nos valoriza. E a gente tem que buscar mais sabedoria dele para que a gente possa conduzir o nosso lar, para que a gente possa instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Amém. Nossa, que palavra doce, né? Mas ao mesmo tempo de exortação, né? Exatamente. Porque eu acho que você veio trazer, né, ali Gênesis, e se a gente for ver, uma das armas usadas por Satanás foi a distração, Uhum, né? E hoje a gente se distrai com muita coisa, né? E depois que ele coloca a distração no nosso coração, no coração da mulher, ele vem trazer o desânimo e depois a dúvida. Então a gente acaba, né, desanimando ali com algumas coisas, né, porque ninguém mais come junto, e uhum. depois duvidando de nós mesmas, né, como é que a gente vai conseguir juntar tudo isso? E quando você traz ali o exemplo de Noé, né, o exemplo ele arrasta, não adianta. Então, assim, eu acho que o evangelho, né, ele, além de ser pregado, ele deve ser vivido. Se possível, você fala. Então, assim, né, quando a gente tem no nosso exemplo, você vê ali, provavelmente, Ló, eu imagino Ló, o tio da Suquita, né, que leva tudo na zoeira. Quando ele falou sério, tipo, aquele piadista, tipo, ah, que isso, tá brincando, né, ninguém levou ele a sério. Exatamente. Eu É, acredito que quando ele escolheu para morar em Sodoma, ele foi pelo que Sodoma oferecia, né? Tinha Carrefour do lado, tinha um banco 24 horas do outro, estava tudo muito fácil, só que ele esqueceu que lá rolava um baile funk, né? E que isso estava contaminando a família dele, e contaminou a ele também, né? Tanto que contaminou a mulher dele, as bens materiais, contaminou as filhas, que depois elas tiveram relação com ele, né? Porque elas também não confiaram em Deus, porque se elas pensassem assim, não, o Senhor vai nos providenciar um varão, o Senhor vai trazer para nós um escape. Não, elas preferiram agir da forma delas. Mas por quê? Porque elas estavam contaminadas, né? E quando a gente se contamina com o pecado, o final é triste. Por quê? Porque elas deram início aos os moabitas, né, que são os que habitavam no monte, e que foi o povo que mais trouxe problema para o povo de Deus. Porque eles, como eles não tinham nada, que eles moravam na montanha, eles saqueavam o povo de Deus, porque o povo de Deus plantava para colher, e eles iam lá, eles acabavam com a plantação, eles roubavam. Então, quer dizer, elas deram à luz as gerações de ladrões, né? sim. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Às vezes, o que é bonito visualmente pode nos trazer muitos problemas futuramente. E eu achei importante você falar, né, que antes da gente cuidar de todos, a gente tem que cuidar de nós, né? Hum. Já tentou dar comida pro filho quando você tá com fome? Ai, Jesus, a criança não sossega, você que tá com fome. Eu, pelo menos, eu não sou gente quando eu tô com fome. A gente fica irritada, né? Ai, duas coisas me tiram do sério, a fome e o sono. Então, assim, realmente, né, a gente precisa estar bem, né, para cuidar de todos, né? Por isso que existe aquela máxima do acidente de avião, né? Em caso de despressurização, primeiro coloca a máscara em você, depois você ajuda todo E mundo, né? uma roubada em ajudar a criança e morre os dois, né? É. Morre você e a criança. E o poder de uma mesa arrumada, né, gente? Uma louça bonita. Nossa, por mais que, por menos que você não esteja com fome naquele momento, mas eu acho que quando você vê, não precisa ser luxuoso, não tem que ser nada caro, não. As pessoas sentem o amor. Você sabe que o que mais me alegra o coração, quando eu lembro das comidinhas da minha mãe na mesa, era tudo comidinha simples, né?
Era ali, na minha época, a gente não comia muita carne, era muita coisa, legumes e verduras, era uma saladinha, um legumes cozido, né? Poucas vezes, assim, carne era mais no final de semana. Suco e também refrigerante era uma vez na vida e outra na morte. Pizza, hambúrguer, essas coisas não existiam na minha época. E só que quando eu sinto o cheiro um feijãozinho, de um arrozinho fresquinho, sabe? De uma salada de tomatinho com pepino. Nossa, gente, traz uma alegria para minha alma, porque eram coisas simples, mas que trazia união, né, para a família, trazia o amor, né? E todo mundo, quando se refere, fala: ah, essa comidinha tem gostinho de comidinha de mãe, né? Porque tem um amor ali, por mais simples, humilde que seja, tem um amor, tem o um carinho. E eu acho que quando a gente vai levar para a nossa mesa, o mais importante, se é uma ceia, ou se é só um pãozinho com ovo, tem que ter o amor ali, tem que ter o carinho, tem que ter a união, né? É as memórias afetivas, né? O Sim, tanto que a gente cria. Isso é cientificamente comprovado. O cheiro, ele ativa a memória muito mais rápido do que a imagem. Então, sim, assim, eu estou lendo, eu fiz um devocional recente, curtinho, para as Irmãs do Coque, né? É muito bom esse devocional. E ela fala sobre a memória olfativa. Ela falou assim: seu filho nunca vai esquecer de você se a hora que ele estiver chegando da escola, um bolo estiver saindo do forno. uhum, Toda vez, mesmo depois de velho, quando ele sentir um cheiro de bolo, ele vai lembrar de você. Então, assim, a gente precisa criar essas memórias, né, nos filhos. sim, Aqui a gente não está desmerecendo nenhuma mulher que tem a sua rotina atarefada, né? Eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar home office, então entre uma reunião, uma atividade, uma coisa ou outra, sempre dá para fazer alguma coisa em casa, né? Tem mulheres que conseguem se dedicar 100% ao lar, né? Eu ainda não tive essa bênção, procuro ter, em nome de Jesus, varão vai conseguir, amém, né? Porque é cansativo, né, pra gente, né, ter essa jornada dupla, tripla, às vezes, né, é cansativo para a mulher ali. E você trazendo o exemplo de Esther e da Abigail, né, o poder da mesa, elas salvaram duas nações, né, não apenas a sua família, mas elas salvaram duas nações. sim, sim, Olha como o nosso estômago é poderoso, mais do que a mente, né? exatamente. O estômago, a sabedoria, o direcionamento de Deus, né? Sim. E quando você falou de Eva ali em Gênesis 3:20, recentemente eu estive com uma neurocientista e ela falou em relação àquele projeto Genoma. Antigamente falava mais, né? Sim, E depois de 13 anos você vê que encerrou o assunto. é, Alguém teve a curiosidade de saber por quê, não? Depois eu posso até colocar o link lá no grupo, porque foi descoberto que todos nós descendemos da mesma mulher. Então, existe um DNA mitocondrial olha da só, Eva, interessante, hein? que viveu cerca de 200 mil anos. E temos o DNA também de todos, né? Independente se é japonês, africano, de foi gasto mais de 5 bilhões de dólares nessa pesquisa. Olha, E chegaram a essa conclusão, que todos nós descendemos de Adão e Eva. Então você vê que a ciência parou de falar do projeto Genoma. Por que será, né? porque aí fala de Deus, né? Investigando a questão da doença, chegaram, né, na raiz de tudo ali que somos descendentes do mesmo homem e da mesma mulher. Somos diferentes, mas no final de tudo, o DNA de todos são iguais. Então, assim, todas essas histórias que você trouxe aqui hoje, eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, né, na condução do seu lar e até no autocuidado. A Sim, gente precisa estar bem, né, para cozinhar,
para cuidar das pessoas, a gente precisa estar bem, né? A gente não consegue cuidar de ninguém se estiver com fome, doente, com sono. É o que eu falo para vocês. Quando a minha filha trouxe esse curso para mim, eu achava que para mim não era mais interessante. Só que esse curso abriu minha visão de uma tal forma para coisas que antes eu não abria os olhos, né? Esse fato de eu ser a guardiã da minha família, eu não tinha esses olhos, assim, espiritualmente falando. E quando terminou o curso, eu tive até testemunho, porque o Samuel, ele sempre louvou na igreja, né? E ele foi trabalhar lá na Zion, na igreja do Tel Hayash, ele trabalha na Dunamis, na faculdade. Uhum. E ele trabalha só na área teológica, que ele é formado em teologia. E ele estava deixando o louvor do lado. E aí, quando nós passamos por essa matéria, que nós éramos a guardiã, eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, eu quero que o meu filho louve. E no dia da minha formatura, da conclusão do meu curso, ele não pôde ir. Por quê? Porque ele estava lá na Zion louvando ao Senhor. Então, assim, nós temos esse papel de guardiã. O Senhor nos deu essa incumbência. E antes eu não tinha essa visão, sabe? E depois que a gente abre a visão para essas coisas, que o meu jejum era consagrado para aquilo que eu queria sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha família, o Senhor foi conduzindo, porque aí eu já tive a visão de que eu era guardiã e de que eu era uma intercessora, né? Muito importante, porque a gente usa isso só quando os nossos filhos são pequenos, que a gente acha que eles não têm condição de orar, então a gente ora, a gente ministra, a gente repreende, só que depois que eles crescem, que a gente acha que eles já têm asinhas, que eles já podem se cuidar, não, nós continuamos sendo a guardiã, porque aí nós vamos orar pelos nossos netos, nós vamos orar pela nossa geração, né? Por quê? Porque Satanás enxergou Eva porque ela ia trazer as gerações, né? E aí ele falou: vou pegar na semente. Então nós temos que proteger a nossa semente, né? É verdade. E muitas vezes a gente acha um peso aquilo que Deus pediu para nós fazer, né? Se Exato. dentro das suas 24 horas você tem muita coisa e você não está dando conta, né, de tudo que você tem para fazer, faça uma análise, peça para o Espírito Santo te mostrar o que você pegou a mais, além daquilo que Deus de fato deu para você fazer. E muitas vezes nós colocamos o trabalho na frente da família, e com certeza não é isso que Deus quer de nós. Sim, com certeza. Pode falar, Thalia. Amém, glória a Deus. Que bênção, Adriana. Primeiro quero agradecer, foi uma bênção essa palavra, e eu fui vivenciando várias coisas, assim, tudo que vocês estão falando tem passado, assim, um filme na minha cabeça, né, porque realmente é muito importante. Eu esse ano faço 11 anos de casado, fiz 11 anos agora de casado, mas já estou há 20 anos com meu marido, e alguma das meninas sabem, ou a grande maioria, que agora em maio completa 1 ano que eu saí da empresa para me dedicar mais à família. Estou trabalhando, mas tentando empreender, né? E o quanto tem sido importante realmente esse momento, de tudo que vocês falaram, assim, sabe? Eu não tinha esse tempo, eu dedicava com meu filho de final de semana, eu tentava me dedicar para ele, mas não como eu tenho hoje. Então, hoje ele chega da escola, é isso, ele chega da escola, ele já sente o cheiro da comida, ele fala: mamãe, o meu filho não é o bolo que é a coisa dele, não, é a feijoada. Eu tento sempre fazer 1 quilo de feijoada, deixar em um monte de potinho para ele comer. E aí ele chega aqui e ele fala assim: mamãe, você fez feijoada? Ai, mamãe, que delícia! E tem aquela, né, aquela memória. Hoje mesmo ele chegou, ele comeu o final de semana inteiro, quis comer sábado, domingo, feijoada, e hoje ele chegou e falou: mãe, tem feijoada hoje? Eu: não, chega. Aí ele foi abrir o freezer e falou: mãe, mas tem mais um pote aqui. Eu falei: mas hoje você não vai comer feijoada, não, chega. Mas essa memória dele de poder ter, né, da gente ter esse tempo realmente para estar junto. Eu gosto de servir, como a Adriana falou, ter um tempo para cada um, né? Porque eu tento reservar esse tempo também para o meu marido. Então, quando a gente deixa o Benjamin na escola de manhã, a gente vai para a academia juntos, a gente chega, aí eu vou fazer o nosso café, a gente vai tomar o café junto, vai ter esse tempo nós dois,
depois eu falo, é o tempo de eu tomar um banho tranquilo, porque quando o Benjamin tá aqui é toda hora, né? Eu entro no chuveiro, mãe. Eu falo, agora é meu tempo de tomar um banho, relaxada, tranquila, e cuidar de mim, e da gente também ter esse autocuidado, né? De se amar, de se cuidar. Semana passada, eu me deu a louca, me dá os 5 minutos, eu quero mudar. Falei, eu vou cortar o cabelo, vou cortar o cabelo. Aí o Benjamin, não, mãe, não cuida, não corta, eu quero seu cabelo comprido. Eu, filho, a mamãe te ama, mas a mamãe eu quero meu cabelo curto, e eu vou cortar meu cabelo curto, eu te amo, mas se você quer deixar comprido, você deixa o seu. A mamãe gosta do dela curto, eu vou cortar o dela. Mas você ter esse autocuidado e se cuidar e se amar, né? Porque às vezes a gente tenta fazer tudo, a gente realmente tem que cuidar da nossa família, mas a gente também tem que fazer as coisas que nos agrada, que a gente, né, se sente satisfeita de estar fazendo isso. Então, assim, eu poder sentir que eu tô me amando do jeito que eu tô e poder me agradar e poder servir a minha família. Igual eu e o Rodrigo nesses dias, eu amo cozinhar, amo receber visita, amo cozinhar para as pessoas. E aí, semana passada, eu pude umas 2 vezes fazer alguma coisa e o pessoal, nossa, Thalita, que delícia. Aí o Rodrigo falou assim, Thalita, olha, vou te falar, a sua mão é muito boa, nossa, eu amo quando você cozinha. Então, assim, o quanto é importante a gente receber esse feedback também, né, e a gente poder se dedicar. E eu não tinha esse tempo porque eu ficava muito dedicada ao trabalho. Então, eu trabalhava de home office, ia 2 vezes na semana para a empresa, mas quando eu estava aqui em casa, eu nunca conseguia cumprir o meu horário, que era acabar às 6 horas da tarde. Era sempre passando do meu horário e não tendo tempo para participar do futebol do meu filho, de estar com ele, de ter esses momentos que eu estou tendo agora. Então, assim, o quanto é importante, né, a gente ter essa dedicação. É fácil? Não, não é fácil. Financeiramente, dá uma apertada? Dá uma apertada. Quando 2 trabalham, dá uma facilitada? Dá. Quando só Até tem um trabalhando. para as nossas coisinhas. Exatamente, até para as nossas coisinhas. Mas é tão importante isso. Hoje eu falo, gente, eu prefiro 1000 vezes ter essa paz, esse momento que eu estou vivendo hoje, do que estar naquela loucura e estar, né, com dinheiro na conta, podendo comprar minhas coisinhas, mas eu estou ganhando outras coisas nesse momento, assim. Então, para mim, tem sido uma construção muito grande esse tempo que eu estou tendo, que eu estou conseguindo organizar melhor o meu dia a dia, porque eu estou empreendendo, eu estou mexendo com marketing digital, então às vezes eu consigo ir no futebol do meu filho, enquanto ele está treinando, eu dou uma bisolhada nele, faço umas postagens, mexo em umas coisas, mas eu consigo ter mais essa dedicação, e tem horas que a gente para e vai brincar junto, e vai, né, fazer as nossas coisas juntos. Então, o quanto é importante realmente esse tempo de mesa, esse tempo em família, esse tempo de você se dedicar para os seus filhos, para você mesma, como vocês falaram, né? Eu falo, eu amo minha família, mas amo todo mundo, amo de paixão, mas eu amo primeiro a mim, então eu cuido de mim. Hoje eu estou aprendendo a ter cuidado comigo e falar, não, hoje eu quero cuidar de mim, quero cuidar da minha saúde. Então é muito importante, muito importante. Esse tema foi uma bênção mesmo, porque eu acho que é totalmente necessário. E a gente, que é mulher, a gente quer abraçar o mundo, fazer 300 mil coisas, e a gente para de olhar para a gente ou deixa de fazer algo com qualidade, né? Exatamente. E você tocou em 2 pontos aí que eu gostaria também de estar grifando aí com as meninas, que foi seu filho, né? Que ele não queria que você cortava o cabelo, porque talvez ele seja um pouco mais melancólico, né? Então, assim, nós temos que entender que Deus fez uma pessoa melancólica, outro mais fleumático, outro cólerico. Por que que Deus fez essas diferenças de gênero? Porque se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. Se fosse todo mundo melancólico, ia ser uma depressão, né? Então, nós temos que entender que dentro do nosso lar, Deus já deu para nós um diferente do outro, para que a gente pudesse viver lá fora, viver na igreja, viver na sociedade. Então, se eu conseguir entender que um filho meu é fleumático, o outro já é cólico, que meu marido é de um jeito e eu sou de outro, a gente pode entender, olha, ela agiu daquele jeito porque ela é assim, né? Porque são personalidades que o Senhor nos dá e que nós temos que nos respeitar entre nós, né? E isso é muito importante porque também fala isso no livro. E também fala do momento com o marido que você falou.
que é aquele momento que a gente tem que se dedicar ao nosso marido, que a nossa relação não pode ficar só entre quatro paredes de um quarto. A gente tem que pegar o marido, mesmo que for comer em casa, falar, ó, na hora que você tiver esse momento com seu marido, esquece os problemas. Eu sei que é difícil, mas não murmure, não faça desse encontro um encontro chato, um encontro que gere brigas, discussões. Esquece, fala, ó, hoje nós não vamos falar de problema, nós vamos comer aqui nosso arrozinho com ovo, nós vamos tomar nosso quisquinho de uva e nós vamos lembrar de coisas boas, de quando nós começamos a namorar, vamos assistir um filme, vamos trazer harmonia, sabe, para o casal. Porque muitas vezes, às vezes a gente fala, não, vou separar esse momento só para o meu marido. Aí o marido sai para jantar, leva naquele restaurante, aí começa. É, né? Porque, ó, você já viu, né? Olha lá a situação do nosso filho. Ó, você não está fazendo isso. A gente começa a trazer para a mesa problemas que é para ser resolvido em outro momento, né? Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria também, né? Que você deixou 2 pontos aí. Sim, é de extrema importância. Eu falo assim, graças a Deus, eu e o Rodrigo, para isso, a gente conversa bastante, né? E a gente tenta não misturar. E até nessas conversas, como você falou, às vezes a criança, cada um é de um jeito. Então, igual semana passada teve um episódio, o Benjamin queria faltar na escola. Acordou, fui acordar ele, eu quero faltar na escola, eu quero faltar na escola. E ele tá numa fase que tá ficando mais difícil, tá indo pra terceira, tá na terceira série, tá ficando mais difícil, ele quer faltar a todo momento. E aí começa a chorar, ai, você é uma chata, você não me deixa faltar. E eu, meu Deus do céu, aí eu fui, sentei com ele, falei, filho, olha, a mamãe entende que você quer faltar. Quando eu tinha a sua idade, eu também queria faltar. Mas eu sei o quanto é importante você ir para a escola. Assim como o vovô e a vovó faziam, e eu sei que é importante você ir no futuro, você vai entender o porquê que eu estou sendo chata. Mas você vai ter que ir para a escola, sabe? Então, também quero faltar no trabalho, mas não posso. Também quero exatamente. Exatamente. Eu falei assim, então tem coisas que a gente não quer fazer. Quer faltar, né? Tem coisas que a gente não quer fazer. Igual eu falo para ele, filho, a vida, às vezes para você ser bem sincero, para a mamãe ser bem sincera, a gente faz muito mais coisa que a gente não gosta do que o que a gente gosta. É verdade. Mas, assim, mas a escola você precisa ir. Eu falei assim, eu te amo, mas você tem que entender, a mamãe tá pensando no seu bem. Aí eu já começo a falar, ó, você não quer ser jogador? Para ser jogador, precisa disso, disso, disso. E vou explicando, e aí ele foi se acalmando, e aí foi tranquilo. Mas como é importante realmente a gente ter sabedoria para falar, né? Igual você falou, até coisas de casa. Eu brinco que quando eu casei com o Rodrigo, eu era a pessoa totalmente organizada e ele totalmente desorganizado. E aí eu falava, meu Deus, se eu ficar pegando no pé dele, vai virar um caos essa casa. Sim. Porque eu puxei minha mãe é doida da organização e da limpeza. E aí, se eu for, como que eu vou fazer? E aí eu ficava. E aí hoje, se eu tenho alguma coisa que me incomoda muito, alguma coisa fora do lugar, eu falo, meu, pra que eu vou me desgastar? Se isso não incomoda ele, incomoda pra mim, eu vou pegar aquele negócio e vou guardar onde eu quero que guarde e pronto, acabou. Pra que eu vou ficar me estressando? Então, tem coisas que a gente realmente tem que ter sabedoria, igual você falou, ao falar. Hoje em dia o pessoal brinca de educação positiva, né? Então eu tenho que falar, você quer lavar a louça ou você quer estender a roupa? Aí a pessoa decide, tá tudo certo, e estamos em paz, entendeu? A gente tem que trazer isso para o nosso lar, né? Um pouco de sabedoria, com tranquilidade, com um pouco de humor, né? Até porque as crianças precisam desse nosso lado de humor. E quando você falou aí, não sei que lá de chato, eu lembrei também, assim, o que nós estamos ministrando na vida dos nossos filhos. A Sofia, ela é cólica, né? Ela é toda certinha também, as coisas dela tem que ser tudo organizada. E aí a gente vivia falando aqui em casa, a Sofia é chata, a Sofia é chata, a Sofia é chata. Até que um dia eu assisti uma palavra que falava sobre isso. O que você está ministrando na vida do seu filho? E eu estava ministrando que a Sofia era chata, né? Então, eu comecei a repreender isso. Não deixava mais ninguém chamar a Sofia de chata. Eu falava, não, gente, ela é assim porque é o jeito dela. Ela é organizada, ela é uma pessoa que é mais nervosa. Então, a gente tem que caminhar de acordo com a situação. E aí, nós paramos de ministrar. Menina, você não acredita que a Sofia ficou uma bênção. A Sofia mudou, a Sofia ficou mais calma. Ela começou a ter mais tato para falar com a gente. Então, assim, sem querer, a gente estava ministrando na vida dela que ela era chata. E nós, mães, a gente tem às vezes que falar, ai, que menino burro. Ai, você não entende isso.
mas tudo tem seu tempo. Nós temos que saber o que vamos ministrar na vida deles. E acabamos ministrando na vida dos filhos palavras de maldição, né? Exatamente. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo sobre isso, né? Não chamar ninguém de louco. Ah, essa pessoa é louca. Não. Então a gente tem que corrigir muito as nossas falas, né? E por mais que seja ligado no 220, fala, ai, que benção, essa benção, que a gente acaba colocando palavras nos filhos que acabam atraindo aquilo, né, que a gente não quer que eles sejam. Os crentes têm muita mania de falar assim, é um atribulado. Exatamente, olha isso, que pesado. Para a vida da pessoa, né? É muito pesado isso, uma criança crescer ouvindo isso, então para ela ser atribulada é comum, né? Não é, nós temos que lembrar que a gente vive num mundo que é espiritual também, né? Então, assim, o inimigo, ele não dorme. Ele tem ali os anjinhos dele. E ele não sabe que é brincadeira. Ele não entende o duplo esperando sentido. A nossa brecha. Isso é uma brecha. E ele fica esperando a brecha para que ele possa entrar. Se alguém tiver algum pedido de oração, tá? Quiser compartilhar com a gente aí no chat, pode escrever. Eu vou pedir para Adriana orar, né, sobre esses pedidos, orar por nós depois para encerrar. Se alguém tiver algo para compartilhar também, pedir algum conselho, fique à vontade, levanta a mãozinha aí, pode falar, tá, meninas? Acho que a gente ficaria aqui uns 2 dias falando desse assunto, né? Para gente que gosta de uma prosa e falar de Jesus ainda. Quando a gente convida Jesus para a mesa, tudo ganha outro sabor, né? Com certeza. Eu aprendi muito. A Adriana trabalha com público. A Elaine, dona de podcast, a outra líder de mulher. Se deixar a gente fica aqui. Se deixa a gente aqui, a gente fica vara à noite. E falar de Jesus, gente, quem cansar de falar de Jesus, eu não falava, contando só as maravilhas, né, que a gente tem aí, né, e transformar a nossa casa num lugar de amor, né. Eu li um livro da Dev, que é a Mulher Sábia Edificular, eu aprendi muito, muito, eu já li esse livro umas 3 vezes. Essa mulher foi de uma Nossa, eu senti muito quando ela faleceu, assim, porque a partida dela foi algo, assim, lindo, né, da forma que ela se despediu da família na mesa, no Natal. Foi uma coisa, assim, magnífica. Que ela mais aplicava, né, aqui, ó, você vê os livros dela, esse livro aqui, ó, fala muito de mesa, fala muito sobre a mesa, até como se organizar uma mesa, organizar uma casa, assim, mas é de uma sabedoria que em tudo ela coloca o Senhor, sabe, e ela deixa muito claro as qualidades que nós temos, que às vezes nós não usamos as nossas qualidades. Ela é de uma sabedoria, essa mulher, viu, que olha... E ela fala, né, que nós temos que comunicar a nossa família quando a gente não tá bem, porque vai ter dia que a gente não vai acordar bem, aquele dia que a gente quer ficar mais quietinha. E aí eu volto a falar na questão, né, dos 3 Ds que o diabo usa para nos atacar, que é a distração, o desânimo e a dúvida. Sim. Quando a gente não acorda bem, e eu tinha muito esse hábito, o que foi? Nada. E aquela cara de cozida, né? O dia inteiro. Aí o que você vai transformar a vida da família? Você está colocando a dúvida no coração deles. Você quer que eles adivinhem que não é nada com eles? O marido já vai ficar, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que será que eu falei? O que será que eu deixei a toalha na cama, a meia jogada, a roupa onde não devia? A gente está colocando a dúvida no coração da nossa família. E é nessas brechas que o diabo vai agir. Aí fica já todo mundo desanimado, desestabilizado durante o dia. Imagina como vai ser essa refeição da noite. E era simples, era só você comunicar. Gente, eu não acordei bem hoje, eu vou ficar mais no meu quietinho, no meu cantinho. Tem a vantagem da TPM, né? Traz um chocolatinho na hora que você voltar da rua, que vai estar tudo certo. Na hora que você voltar, eu já vou estar bem. Pronto, é só comunicar, acabou. O diabo não vai usar disso. Você voltar da rua, e ela fala isso nesse livro. Ela fala que
os nossos familiares, eles têm que ter desejo de voltar para casa, que tem muita gente que não quer voltar para casa. Gente, isso é muito triste. Que voltar para casa é um saco. E nesse livro ela fala que nós temos que trazer uma harmonia de uma tal forma que os nossos filhos não tem que sentir vontade de falar, ai meu Deus, não vejo a hora de terminar essa aula que eu quero voltar para minha casa. O marido, quando voltar para casa, voltar feliz, porque sabe que vai encontrar uma mulher virtuosa, né? Pois é, muito triste isso, né? Quando você vê que uma família não tem prazer em voltar para casa, né? Isso é muito, muito desanimador. Alguém tem mais alguma coisa para falar, meninas? Podemos iniciar aqui com as orações, tá ali? Ó, o Benjamin aí. Tem que ir para a escola amanhã, hein, Benjamin? Oi, Nada de Benjamin. faltar. Escutou que ele falou, vou nada? Vai sim. E pro futebol, Benjamin? Aí eu vou. Ai, né? Ai, essas crianças, meu Deus do céu, é cada resposta na ponta da língua que Sim. olha. Eles estão, nós estamos numa era de crianças super inteligentes, né? Sim, E dá um banho em nós. com certeza. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Thalita, quer falar? Tudo certo. Tem os pedidos de oração aqui no chat, Adriana, fica à vontade, se você sentir no coração de orar especificamente, né, por cada pedido ou no geral. Sim, eu vou fazer uma oração geral, Tá né? bom? Eu vi aí que nós temos pedido de saúde, temos pedido de trabalho, né? Temos pedido para filhos, que nós estamos falando aqui de familiar. Então, assim, eu vou aqui orando, que nós intercedendo para que o Senhor entre com providência em todas essas áreas que Sim. nós estamos sendo necessitadas, né? Que Deus fala que quando estiver um ou dois falando de mim, ali eu estarei. Então, o Senhor está aqui conosco agora. Ele é o nosso milagre, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso anjo, Ele é nosso bem presente, é Ele que vai nos trazer a vitória, né? E tudo tem um momento certo do Senhor. Eu aprendi muito isso, eu passei por muitos problemas, mas tudo foi se encaixando, tudo no momento do Senhor, tudo estava nos planos dele. Então, a gente nós temos que agradecer, né? Agradecer por nós estarmos todas aqui hoje com saúde, agradecer pela palavra que ele trouxe para nós, pela orientação que ele nos dá, a sabedoria, que a sabedoria vem do Senhor, né? E agradecer também por esse momento de estar aqui desfrutando com vocês da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse momento que nós desfrutamos de irmãs, que nós podemos compartilhar da sua palavra, das nossas experiências, trazer um pouco, Senhor, do nosso testemunho para as nossas irmãs, que o Senhor tem nos usado como instrumento, Senhor, para chegar a cada coração, a cada lar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue me usando como teu instrumento, para que o Senhor me unja nesta oração, para que o Senhor traga, Senhor, a saúde para os enfermos, que o Senhor abra as portas de trabalho para o necessitado, Senhor, que o Senhor venha nos dar orientação para que a gente possa conduzir o nosso lar. Meu Pai, eu te peço agora, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, por cada uma que está aqui hoje ouvindo esta palavra, Senhor, que o Senhor entre com a providência necessária para cada uma de nós, seja qual for o pedido de oração que aí está, Senhor, que o Senhor atenda. E se não for da sua vontade, do seu coração, algum desses pedidos, Senhor, que o Senhor mostre para as minhas irmãs o que é o melhor para a vida delas. Porque às vezes nós queremos uma coisa, mas o Senhor tem algo muito melhor para nós. E que se nós estivermos passando por alguma situação de tribulação e de enfermidade, que o Senhor nos fortaleça, nos dê força, Senhor. Nós sabemos que o deserto não é o nosso lugar de morada, o deserto é o nosso lugar de passagens para adquirir experiência contigo, Senhor. Nós sabemos que toda tribulação, que tudo aquilo que a gente passa, Senhor, pode ser vindo por espiritual, ou carnal, ou até mesmo pela situação da vida, mas nós sabemos que o Senhor, meu Pai,
tem uma providência, que o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos rege. Todas as nossas coisas, Senhor, estão diante de Ti. Eu entrego a vida de cada uma aqui agora, Senhor, nas Suas mãos, para que o Senhor entre com a providência que é divina. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Aí depois a gente coloca a foto do livro lá no grupo, para as meninas. Quem quiser abrir a câmera para eu tirar uma foto bem bonita agora, que eu tirei uma, mas a Thalita estava toda... Eu falei, ai, meu Deus. Vamos lá. 1, 2 e sorrisão. Aí. Gente, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, viu? E sempre que precisar, estou aqui, é só chamar. Obrigado, Adriana, obrigado pela sua disponibilidade, que você leve essa sua doçura por onde você for, falando do lar com tanta vontade, com tanto carinho, dá até vontade de arrumar a mesa, mas já é tarde, então vamos fazer o café amanhã, deixar a mesa do café. Mesmo que for só para você. Ah, com certeza, só bebo água na taça, as meninas aqui, a maioria já sabe já, que esse negócio de ficar bebendo no plástico não, e joga esses copos velho fora, esses tapoé velho aí. Exatamente. Em nome de Jesus. Pega o melhor para que vocês usem, não deixa o melhor para amanhã, use hoje. É, isso aí. Muito obrigada a todas por Beijo. terem ficado até agora e uma boa semana. Deus abençoe. Meninas. Amém. Tchau.